Sobre punição, e aí mudando um pouquinho do tema, mas a gente até conversou rapidamente nos bastidores, que é sobre esse caso dos estudantes de medicina, né, doutor Marco Aurélio, esse punhetaço coletivo, incentivando a cultura do estupro num país que essa forma de violência é impressionante. Os dados assustam no Brasil, o número de estupros. Nós tivemos também casos de médicos que estupraram pacientes na mesa de cirurgia, durante o parto, enfim, e essas cenas chocaram o Brasil, e as punições ou as responsabilizações que começaram agora com a expulsão desses alunos, de alguns deles que estão sendo reconhecidos, somente porque esse vídeo vazou, porque isso aconteceu em abril e até então nada disso tinha acontecido. Eu gostaria de te ouvir se tu achas que cabe uma punição mais severa nesse caso, o que é que deve ser feito em relação a isso? Bom, super importante a sua pergunta, porque esse hoje é o grande debate, né? O que a gente tem visto, enfim, circular nas redes. Antes, entretanto, eu queria mandar o meu abraço para a Sônia Regina, que está nos acompanhando, foi muito generosa numa colaboração que deu aqui para o DCM, estou lendo, enfim, né, várias manifestações e muito grato. Quero aproveitar para, em nome dela, agradecer o carinho e a confiança dessa rede que se forma nessa audiência tão qualificada. E dizer que estou preparado para responder todas as perguntas. Eu vi uma outra pergunta de um colega, o João, que eu faço questão, evidentemente, de responder. E vamos lá, gente, faltam alguns likes e alguns membros. Mas vamos lá, esse caso é um caso muito importante. Nós temos que combater essa cultura, enfim, da normalização do absurdo, né? E nós temos um desafio imenso, imenso. O Brasil é um dos países, enfim, que há o maior número de feminicídios. Isso é absolutamente vergonhoso. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer e de aplaudir as medidas enérgicas que foram tomadas pela Unisa. Isso é importante dizer. Veja, o ocorrido se deu nas dependências, enfim, de fora do campus, né, universitário. Não aconteceu nas dependências da universidade. E assim que eles receberam o vídeo, eles tomaram providências enérgicas, inclusive suficientes, do ponto de vista do que eles poderiam e deveriam fazer. Eles afastaram imediatamente esses alunos. Eu não vi, por hora, nenhuma outra faculdade fazer alguma coisa igual. Inclusive, eu acho que nós temos que cobrar que as outras faculdades façam a mesma coisa. Mas, primeira coisa que a gente precisa deixar claro, nós não podemos confundir os alunos com as instituições. Para deixar absolutamente claro. Esse é um grande problema, enfim, que a Lava Jato teve, né? Ela confundia CPF com CNPJ. Então, quem cometeu determinado delito tem que responder por ele, mas tem que responder na pessoa física, na dimensão da sua responsabilidade pessoal. Para ficar claro, isso aconteceu em jogos que foram organizados fora das dependências da universidade, com alunos de tais e quais universidades, inclusive de muitas universidades. E, ao que parece, até o presente momento, uma única tomou uma providência, que foi a Unisa. Portanto, eu quero aqui reconhecer e aplaudir esta, digamos, decisão corajosa de expulsar esses alunos que envergonham a comunidade acadêmica e que poderiam envergonhar ainda mais a classe que pretendiam integrar, que é a classe médica, uma das profissões mais importantes que existe, enfim, entre todas as outras profissões, sem desprestigiar ninguém, né? Nós sabemos qual é o juramento que se faz, né? O juramento de Hipócrates, né? Veja como essas pessoas estão aquém, né, dessa atribuição, dessa responsabilidade e que eles receberiam com o diploma, né, ao fazer um juramento dessa natureza, com essa importância. Então, tem que ficar claro, nós precisamos responsabilizar quem cometeu os delitos. Agora, uma outra coisa, eu vi muita gente dizendo, olha, teve um punhetaço, desculpa a franqueza, mas é uma característica que eu tenho e eu quero manter, sobretudo, num espaço tão bacana como esse. Olha, houve de respeito a tais ou quais moças, porque o jogo era de mulheres. Eu não sei se vocês viram, eu vi uns vídeos que me deixaram perplexos. Várias mulheres na torcida, várias mulheres, fazendo o chamado bunda lelê. Quem foi universitário sabe muito bem o que isso significa. Eu não sei se você chegou a ver, circularam alguns vídeos, mas os outros, eu vou tomar liberdade, eu não tenho sigilo, não sei quem me enviou, mas está circulando em grupos, eu vou te mandar para você colocar no DCM para vocês verem. Então, o desrespeito que aconteceu contou com a colaboração de várias mulheres, o que é ainda mais grave, de diversas universidades. Por hora, entretanto, só uma universidade tomou providências, que foi a Universidade Unisa, que merece, reitero, portanto, o nosso reconhecimento e o nosso aplauso, porque tomou uma medida enérgica. A gente tem que criticar quando tem motivo para criticar e a gente tem que aplaudir quando tem motivo para aplaudir. Mas eu quero lembrar para você, Maria, uma coisa interessante,
Eu estou com 46 anos, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC de São Paulo, e eu passei por um momento muito triste na minha vida, quando, na verdade, nós criamos o chamado trote solidário. Você é mais nova, seguramente não acompanhou, mas pela imprensa você vai ter oportunidade de fazê-lo. Na época, morreu um calouro na USP, na medicina da USP, Sim, eu falei sobre isso hoje de manhã. Edson Eu me Sueli. lembro bem desse caso. E veja, o trote da Faculdade de Medicina que deveria preservar vidas e que colocou vidas em risco e que levou à morte um estudante brilhante que poderia ser hoje um médico igualmente brilhante. É revoltante uma coisa como essa. Enquanto a Faculdade de Medicina estava aplicando esse tipo de trote desumano que levou à morte o calouro e quase à morte outros tantos, nós, no Direito da PUC, com outras faculdades, estávamos fazendo o trote solidário, doando sangue, fazendo a cartilha Beabá do Cidadão para falar sobre direitos básicos para a população carente, em especial nas periferias. Então, dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. Agora, a gente espera que faça diferente, sobretudo um curso que representa a elite brasileira. Porque, vamos ser sinceros, quem é que tem condições hoje de chegar num curso de medicina? Com o governo Lula, seguramente, a filha da empregada, a filha do porteiro, com o governo Lula. Mas até pouco tempo atrás, esse ciclo foi interrompido e só chegava quem tinha condições de estudar e de só estudar para isso e quem tinha condições de pagar uma universidade, que é caríssima, fora os livros e afins. Portanto, é absolutamente revoltante que um calouro de medicina participe de algo como, enfim, o que a gente foi obrigado a presenciar. É triste, é vergonhoso. Eu falo como cidadão, como pai, eu fico realmente envergonhado, como pai de uma menina. Eu fico absolutamente envergonhado com esse tipo de postura e tenho certeza que todo mundo aqui também. Portanto, as punições têm que ser severas. Eu vou lembrar de um outro episódio, me desculpa, eu era presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC, um querido colega meu foi brutalmente espancado numa festa de medicina, porque estava em flerte com a ex-namorada de um veterano que era super popular. Nós trabalhamos na PUC para que a Faculdade de Medicina de Sorocaba expulsasse esse aluno e os alunos que participaram, enfim, dessa agressão baixa e vil. E eles foram expulsos. Então, tem que ser enérgico. Agora, tanto o que aconteceu lá, né, como o que está acontecendo agora, foi fora das dependências das universidades. Então, não estou querendo culpar, evidentemente, as universidades envolvidas. São várias, tá? Pelo contrário. Se não tomar providência, eu acho que tem que tomar, porque não dá para ficar num ambiente acadêmico que não é civilizado para isso. Tem que sair, tem que ser expulso. É o mínimo que se espera. Né? Mas eu não posso confundir. No caso da USP, ao que parece, na época, aconteceu nas dependências da USP. Tanto que teve um inquérito policial, teve uma série de questões que foram levantadas, chamaram reitor, diretor, enfim, foi outra história. Tá? Importantíssimo você perguntar sobre esse tema, que é um tema, de fato, muitíssimo relevante, e a nossa audiência, evidentemente, tem todo o direito de acompanhar, né, essa discussão. Sim, até porque uma coisa, a gente está chegando ao final, mas está tão bom o papo, mas até porque uma coisa é estruturante, né, doutor Marco Aurélio, que é como tu estava falando, que representa a elite e representa um pouco dessa estrutura do país mesmo, né, de machismo, misoginia e de uma elite de homens brancos que se entendem donos, né, dos corpos, dos espaços, que acham que podem fazer tudo o que quiserem, né? Que nada vai lhes acontecer. Acho que tem muito dessas características nesse caso aí, mas nesses outros que tu relatastes, né? Que passam. Não tem a menor dúvida. Veja como esse machismo é estrutural, né? Obrigado, Zé Ricardo, pelo carinho, e os demais colegas também. Veja como esse machismo é estrutural, né? Ele vitima, na verdade, a própria mulher, que acaba reproduzindo essa violência contra o seu próprio corpo, né? Sem perceber. Porque a partir do momento que ela naturaliza a violência contra o corpo de uma colega, ela naturaliza contra o seu próprio. Várias mulheres participaram, enfim, desse ato, né? Veja, esse ato desrespeitoso num jogo de mulheres, de alunas, jogo de vôlei, salvo o meu juízo, ele foi feito por homens e por mulheres. Por homens e por mulheres. Não houve o tal do punhetaço por impossibilidade material. Né? No caso das mulheres, houve o tal do bunda lelê e não houve, digamos, o que seria correspondente até onde eu sei. Mas o fato é que aconteceu. Teve a participação, enfim, constrangedora de algumas colegas, inclusive das moças que estavam na quadra. É vergonhoso isso, é vergonhoso. É aí que a gente percebe o quanto é perversa essa face nefasta desse machismo estrutural, né? Ele contamina, impregna as próprias mulheres que reproduzem por práticas que podem amanhã ou depois vitimá-las, sem que elas percebam, né?
É realmente muito triste tudo isso, mas foi importante você comentar isso, importante o DCM entrar nessa discussão, importante a gente reconhecer e aplaudir as providências que foram tomadas, quero aqui reiterar, e separar o joio do trigo. Parabéns para a universidade que puniu seus alunos, espero que as outras façam isso com rapidez, com brevidade. Ah, mas só fizeram agora. Vamos lembrar que as universidades não tinham acesso a esses vídeos. Não tinham acesso a esses vídeos. Esses vídeos todos, na verdade, foram produzidos em dependências que não eram as dependências dessas universidades, em jogos privados, organizados, inclusive, pela associação de alunos. Então, também não vamos, né, exagerar e deixar de ser justos, né?